Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui novamente, né? Depois aí de algum tempinho, para falar para vocês sobre Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 27. É o penúltimo livro, né? Do livro de Atos. A gente já está chegando no finalzinho dessa grande aventura, né? E eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre esse capítulo, mas antes eu quero orar. Amém? Então, Pai de amor, Pai de bondade, Pai que é longânimo conosco, que está sempre ao nosso lado, em meio à tempestade, em meio à tranquilidade, está sempre conosco, que não nos deixa nem por um segundo. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco em todo o tempo. Obrigada, Pai, porque tu não sai do nosso lado. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Pai, por nos ensinar tanto com a tua palavra, Senhor, por sermos perseverantes e por buscar, Pai, a tua vontade no nosso dia a dia, na nossa vida. Continua, Pai, nos ajudando nessa leitura, continua nos ajudando a entender qual é a tua vontade para nós, continua nos ajudando, Pai, a nos direcionar ao propósito que tu sonhou para cada um de nós. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Então aqui já começa, né? O título desse capítulo é Paulo vai a Roma. Então se cumprindo aí, né, a palavra do Senhor que fala que era necessário, que é necessário que Paulo vá até César, né? Então, no primeiro versículo, já a primeira frase fala assim: quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Então, isso já me lembra Eclesiastes 3 que fala, né? Há tempo para todas as coisas. E esse tempo, agora, era a hora de eles zarparem para a Itália para se cumprir a palavra do Senhor, né? Então, era o final de outono e começava um período bem difícil de navegação. Então, por isso que, né, é relatado aqui muitos ventos e ventos muito fortes, porque era uma época ruim para navegação. Então, vamos lá. No dia, no versículo 3 ele fala assim: no dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Olha só. Então, o cuidado do Senhor com Paulo, né, que foi como demonstrou bondade, aí o oficial demonstrou bondade a Paulo para que ele pegasse o que fosse necessário, visitasse amigos, né? Então a gente consegue perceber o cuidado do Senhor em cada detalhe. Então a viagem ela estava bem difícil, né? Com ventos muito contrário, muito fortes. E no versículo 6 fala ali o oficial do comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Então eles poderiam ter permanecido nesse primeiro navio e para depois, né, continuar essa viagem aí por terra, mas o oficial não quis e fez eles embarcarem nesse segundo navio, né? Então lá no verso 9 eu quero ver com vocês, ele fala assim, ó: havíamos perdido muito tempo porque estavam navegando muito devagar por causa das condições climáticas. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono e Paulo tratou essa questão com os oficiais do navio. Então, olha só Paulo sendo boca do Senhor para todas aquelas pessoas agora. No 10, disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Então, né? Quantas vezes a gente dá mais ouvido para as pessoas do que para a vontade do Senhor, do que Ele está nos direcionando. Então, aqui com a leitura desses versículos, a gente consegue perceber, né? A gente já consegue perceber que há muita dificuldade, mesmo em meio à vontade do Senhor, a vontade do Senhor se cumprindo, né? Que Paulo era para ir a Roma. Então, amém, a vontade do Pai. Mas mesmo com essa, né, sendo a vontade do Pai, há muita resistência, há muita dificuldade, né? A gente consegue perceber pelas condições climáticas e tudo mais. Então, isso trazendo para nós hoje, né? Não é porque nós estamos dentro da vontade do Senhor que tudo vai fluir. Muitas vezes, sim, tudo flui. Mas muitas vezes haverão
haverá resistência. E não é porque tem essa resistência que a gente deve parar, que a gente deve estagnar. Não, a gente deve se esforçar para atravessar isso, né? Para seguir em frente, para realmente, não, eu vou seguir, eu tenho certeza do que o Senhor quer para mim e seguir adiante. Então, para isso, a gente precisa ter essa certeza, né? Do que o Senhor, Ele quer para nós, qual é a vontade do Senhor. E com isso, só relacionamento, né? Então, ali, né, mais pra frente, a gente consegue perceber que, com Paulo, que a paz, ela depende só de nós. É uma escolha minha, né, escolher pela paz. Porque mesmo em meio à tempestade que Paulo estava passando com risco de vida, ele estava em paz. Então, nos versículos ali pra frente, a gente, né, entende, os marinheiros não ouviram a Paulo e a gente pode ver que fora da vontade do Senhor há prejuízo. Né? Ali os marinheiros precisavam lançar a carga no mar, eles precisavam lançar o alimento e eles precisaram lançar até equipamento do navio, né? Que era algo importante, um equipamento importante. Eles precisaram lançar no mar. Então, né, houve prejuízo para eles. Então, quando nós estamos fora da vontade do Senhor, há prejuízo. Então, perceba em sua vida se você tem tido prejuízo e converse com o Senhor para saber o que está acontecendo. Se isso é porque você está fora da vontade do Senhor ou se isso é outra coisa acontecendo. Então, né, o Senhor sempre, em todo momento, Ele está buscando a gente para um relacionamento. Né? Então, pergunte a Ele, né? Tenha um tempo aí de reflexão com o Senhor, amém? Então, vamos lá, vamos para frente. No 21, ele fala assim, na segunda frase ali. Os senhores deviam ter me dado ouvidos, isso é Paulo falando, no princípio, e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda, né? Só confirmando ali que eles estavam fora da vontade do Senhor, né? Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a sua vida. O Senhor sendo, né, longânimo, quantas vezes, né? Com eles, né? Ele é longânimo conosco, ele continua sendo, né? E o verso 23 falando, pois ontem à noite um anjo do Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Então, olha só. Por causa de Paulo, todos do navio foram poupados. Nenhum sequer iria se perder, né? Iria morrer. Então, a gente consegue perceber aí o cuidado do Senhor com a vida de Paulo e o cuidado do Senhor com a vida de todos que estavam ali por causa de Paulo, né? Vamos para o verso 23. 23 não, no 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para o seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Então, olha só. Em meio à tempestade, em meio a essa turbulência, em meio a esses ventos fortes, nós precisamos de alimento espiritual para manter o nosso espírito nutrido e fortalecido. Amém? Então, olha só, muito importante, né? E no 35, ele fala assim, em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Então, né, dar graças em todo o tempo. Eu lembrei lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, nos versículos da frente, Paulo, ele profetizou que o navio, ele afundaria, e o navio afundou, né? Então, lá nos últimos, eu quero ler com vocês no 42, ali fala assim, os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem, porque a vida né, se eles fugissem, a vida do oficial seria tomada no lugar, então eles não queriam correr esse risco. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra.
Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Então, olha só o cuidado de Deus em todos os detalhes, até eles estarem a salvo em todo o tempo, né? O Senhor cuidou deles. E assim como foi dito, nenhum se perderia, nenhum se perdeu. Então, glória a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor, porque a palavra dele é certa, ela é fiel e ele é fiel conosco em todo o tempo. Amém? Eu quero agradecer a todos, né, que permaneceram aí até agora. Eu espero ter ajudado vocês na leitura de Atos 27. E um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!